E aí, vamos continuar agora o nosso aprendizado com o GIMP e a gente vai criar os GIFs animados. A gente vai usar aquela mesma base daquela folha de sprites do vídeo anterior, que é aquela folha de sprites com os gatinhos, e a gente vai criar um GIF animado usando esses quadros aqui. Eu vou dar um zoom e eu vou criar uma um outro desenho sem essa cor de fundo roxa aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar aqui a varinha mágica. Eu vou clicar aqui nessa parte roxa, ele vai selecionar toda a parte que não é o gatinho, né? Ó. Então tem umas partes que ele não seleciona porque ele fecha, né? Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Então é só apertar o Shift e clicar no espaço que não está selecionado, que ele também seleciona. Ó. Depois que está selecionado, a gente vai mudar, vai inverter a seleção para poder selecionar os gatinhos e não o plano de fundo, porque agora a gente está selecionado só o plano de fundo. Ó. Eu vou clicar aqui no menu selecionar e eu vou selecionar a opção ó, inverter. Ele passou a selecionar só os sprites do gatinho. Eu vou dar um Ctrl C e eu vou colar como uma nova imagem. Vocês vão perceber que essa nova imagem ela já vai vir com o fundo transparente. Ó. Colar como nova imagem. Ele abriu uma nova imagem aqui, ó, estão vendo? Uma nova aba. Então eu tenho o gatinho aqui, sem o plano de fundo roxo. Estão vendo? Eu vou fechar essa imagem porque a gente não vai mais precisar dela. Agora, para fazer o GIF animado, eu vou precisar criar uma nova imagem. Mas antes eu vou dar mais uma limpada que tem umas partes que ficaram faltando aqui, ó, estão vendo? Então eu selecionei as partes que ficaram faltando, vou apertar Delete e aí ele remove essa parte do fundo. Aqui em cima também tem mais um. Aí. Bom, eu vou medir agora o tamanho do gatinho em pixels. Ó. Eu vou pegar essa ferramenta de seleção retangular e eu vou colocar ele aqui. Ó. Aí na posição 0,0 aqui, ó, 0,0. O tamanho eu vou aumentar para caber o gatinho 80, tá vendo? A largura 80 e o tamanho do gatinho eu vou deixar com 64. Eu vou copiar ele e esse gatinho eu vou colar como se fosse uma nova imagem, do mesmo modo como eu fiz essa, ó, editar, colar como nova imagem. Ele vai criar uma nova imagem, estão vendo? Eu só vou centralizar esse gatinho um pouco melhor e pegar já o próximo. Ó. Eu vou selecionar tudo. Eu posso apertar também Ctrl A, ele selecionou a imagem inteira. E eu vou dar o Ctrl X, que recorta a imagem. E aí eu vou colar novamente, Ctrl V. O gatinho está aqui, ó, estão vendo? Eu vou posicionar ele num local, numa posição aqui melhor, ó, mais centralizado, para a nossa imagem ficar certa. Como ele está em pé, eu vou colocar ele bem rente à base aqui. Ó. Aí eu vou clicar fora e ele já vai colocar a camada, aquela camada colada em cima da base. Bom, pessoal, aqui a gente está vendo que a imagem, ó, que a imagem que a gente colou, ela ficou fora dos limites do tamanho da imagem. Então eu vou clicar com o botão direito em cima da... Quando acontecer isso, né, ó, da seleção ficar maior que a imagem, ó, a gente clica com o botão direito em cima da camada e aí ele tem a opção aqui, ó, camada para o tamanho da imagem. Eu clico nele, vocês vão perceber que ele já vai ajustar o tamanho da camada para o tamanho da imagem. Então eu tenho a primeira camada. Eu posso renomear ela aqui, ó, para frame 1. Esse frame 1 é o primeiro frame.
Agora eu vou criar mais um frame, ó. Eu vou pegar essa seleção aqui, ó. Ó, ele está selecionado o quadrado, né? Eu vou clicar nele. Ele vai permitir que eu mova a seleção. Eu tenho que clicar nele antes. Aí eu vou selecionar o gatinho. Vou dar um Ctrl C. E eu venho nessa nova imagem, ó, e dou o Ctrl V. Vocês vão perceber que ele vai ficar sobre a outra imagem. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nesse olho para ele ocultar essa imagem de trás primeiro, ó. Essa aqui ele apagou porque ele está em cima, ó. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que transformar essa camada em uma nova camada, ó. Eu vou clicar com o botão direito para nova camada. Essa é a opção. Aí ele cria uma nova camada chamada de camada colada. Eu vou renomear ele clicando duas vezes, né, no nome da camada. Eu vou renomear ele para frame 2. Se vocês perceberem, ó, essa camada de baixo aqui, ó, ela tá bem rente à base. É isso que eu vou fazer com a camada de cima. Eu vou centralizar melhor o gatinho. Selecionar tudo, Ctrl X, né, recortar, ó, recortar. E aí eu venho e colo novamente. E aí quando ele cola, ó, eu consigo mover. Eu vou mover ele para ficar bem centralizado. Ó, eu vou ver a cabeça dele aqui, ó. Estão vendo como ele tá? Tá bem centralizado. E aí eu clico fora, ele vai mesclar essa camada de cima com a camada de baixo, ó. Olha lá. E do mesmo modo como eu disse no quadro anterior, ele ficou com os limites fora da imagem. A mesma coisa, eu clico com o botão direito, camada para o tamanho da imagem. Então a gente tem aqui dois frames, ó. Dois quadros, tá? O que eu vou fazer? Ó, vamos fazer mais um quadro e a gente coloca para animar para vocês verem como que fica. Eu vou pegar esse terceiro aqui, né? Eu vou clicar no quadrado, aqui no retângulo que está selecionado. Ele vai permitir eu mover agora o retângulo, ó, do mesmo jeito. Seleciono, pego ele, eu centralizo bem o gatinho aqui, copio, Ctrl C e colo nessa nova imagem, ó, Ctrl V. Do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, eu vou clicar com o botão direito e transformar em uma nova imagem. Não sei porque ele ficou aqui no meio, então eu vou mover essa camada para a camada de cima, ó. Olha lá. E eu vou clicar duas vezes, chamar de frame 3. Então a gente tem três quadros aqui, ó. Eu vou ocultar os anteriores para eu poder mexer nesse quadro 3 aqui, ó. Eu vou selecionar tudo, Ctrl X, eu vou recortar, e aí eu vou colar de novo, Ctrl V. E aí eu vou centralizar, do mesmo jeito que eu fiz com o outro. E só para a gente visualizar melhor, ó, eu estou colocando ele mais ou menos na posição que o outro estava. É só eu clicar aqui, ó, no olho, que a gente consegue visualizar o quadro, ó. Agora ele está centralizado, né, a camada flutuante, eu vou clicar fora. A hora que eu clicar fora, ele vai mesclar com o frame 3 aqui, ó. Mesclou com o frame 3. Do mesmo jeito, ó, estão vendo que ele está fora dos limites da camada. Clico com o botão direito, camada para o tamanho da imagem. Fechou aqui, ó. A gente tem três quadros, estão vendo? Agora eu vou colocar para a gente visualizar quadro a quadro como que ele está funcionando, ó. Eu venho aqui na opção Filtros, Animação, Reproduzir. Aí ele cria o frame, estão vendo? Ó? Eu consigo até dar um zoom, vou colocar uns 200% para ficar maior. E eu vou dar o play, vamos ver como que ele fica. Olha lá, ó. Quadro 1, 2 e 3. Certo? A gente consegue diminuir, né, a quantidade de quadros. Aqui fica o mínimo é 10.
Ó, eu vou colocar para a velocidade. Ah lá, estão vendo? Aqui eu posso colocar um quadro por camada, que aí ele vai ficar certo, ó. Um quadro por camada. Por quê? Porque a outra opção ele junta com a camada anterior. Como é transparente, aí fica um sobrepondo o outro. A hora que eu colocar mais um quadro, a gente consegue visualizar como que vai ficar o próximo movimento, ó. De novo eu venho nesse quadro e eu vou clicar nele aqui no retângulo, marcar, ó, só o quadro, o quadro que a gente quer, lembrando que tem que tomar cuidado para não pegar os desenhos das laterais. Eu vou dar o Ctrl C de novo e aqui na animação eu vou dar o Ctrl V. Ele vai ficar aqui em cima, estão vendo, ó? Eu vou mover ele um pouco para ele ficar já encaixado na camada de baixo, ó. E aí eu clico o botão direito para a nova camada. E a gente vai colocar a camada no tamanho da imagem e renomear, ó, frame 4. Vamos dar uma olhada para ver como que ele vai ficar na animação. Opção de filtros aqui, né? O menu filtros, animação e a última opção, reproduzir. Ele demora um pouco e tá aqui, ó. Eu vou dar o play, vamos ver como que ele vai ficar. Olha lá, estão vendo como ficou? Vou aumentar um pouquinho. Aí. Então ficou desse jeito, pessoal. Agora eu venho aqui e eu vou mostrar para vocês como que a gente exporta como um GIF animado, ó. Eu venho aqui, arquivo, exportar como. Eu vou exportar aqui para nossa pasta. Vou colocar aqui animação 1. E o tipo dele vai ser, eu vou ter que mudar o tipo, porque aqui está como PNG, estão vendo, ó? Eu vou colocar aqui, ó, selecionar tipo por extensão. E eu vou procurar o arquivo do tipo zip. Zip não, desculpa, GIF. Imagem GIF. Exportar. Na hora que eu clico no exportar, ele vai me perguntar aqui, ó, como animação, estão vendo, ó? Aqui, como animação, o atraso. Qual é o tempo que vai esperar entre cada quadro? Ó, aqui está 100 milissegundos, ou seja, 10 quadros por segundo. Como eu tenho 4 quadros, eu vou deixar aqueles 4 quadros rodando em 1 segundo. Então eu vou colocar 250 milissegundos para cada quadro, totalizando um segundo. Aqui eu vou colocar um quadro por camada. Então cada quadro vai ser uma das camadas, tá? Exportar. Vamos ver como que ele vai ficar aqui, pessoal. Exportou. Eu vou aqui na minha pasta, ó. Animação. Vamos ver como que vai ficar. Estão vendo, pessoal? Tudo isso ocorre em 1 segundo. Então é esse. Esse é o modo da gente fazer um GIF animado usando o GIMP. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.